Bom dia, bom dia, bom dia. Gente, vão entrando, eu só vou pegar um copo, já volto. Bom dia, gente, como que vocês estão? Todo mundo bem? Todo mundo preparado para viver o melhor dia que você já teve até hoje? Vou acordar vocês, não, né? Cabelo rebelde aqui. Vou falar pra vocês o que eu falo pras crianças na hora que eu acordo eles. Falo assim: bom dia. Tá preparado para viver o melhor dia da sua vida? Você é amado, você é abençoado e um abençoador. Bora viver o melhor dia da sua vida. E eu falo isso pra você também. Vamos viver o melhor dia da sua vida? Vamos? Muito bem. Gente, façam todos. O Élica vindo da live 459. Seja muito bem-vinda. Acho que ele ainda não terminou, né? O Pablo ainda tá fazendo a live lá. Tem uma pessoa roncando aqui. Tá que tá roncando. Gente, hoje eu vou conseguir falar o que eu queria falar ontem. Hoje eu vou conseguir. Sejam bem-vindos, todos vocês que estão vindo do 459. Hoje o Thiago Braz apareceu, né? Cara, o Thiago Braz ele é sensacional. Ele é sensacional. Eu tava assistindo quando ele tava fazendo o salto que deu a medalha de ouro. E é muito diferente quando você se torna meio que participante daquilo, né? Então, às vezes eu pergunto para algumas pessoas: você estava assistindo? A pessoa não. E eu vejo que a empolgação é diferente de quem estava assistindo e de quem não estava assistindo quando ele foi medalhista. E ele é incrível, né? É uma referência, assim. 50 mil almas pra Carol. Vocês já estão sabendo disso, né? Amém. 50 mil almas. Glória a Deus. Como que a gente vai alcançar essas 50 mil almas? Treinando e desenvolvendo habilidades. Ana Laura, saudade das suas lives. Muito bem, Ana. Então teremos lives todos os dias agora. Viu? Vou fazer uma maratona aí de lives. Não decidi quantos dias ainda, mas vou fazer uma série de lives para ligar as turbinas de novo. Vocês estão comigo? Vocês vão vir comigo? Bora? Vamos nessa junto? Muito bem. O que eu preciso para... tirar de letra, muito bom. O que eu preciso para alcançar novos voos? Eu preciso desenvolver habilidades. Todo mundo que tá chegando, sejam bem-vindos. Você mandou um batalhão aqui. Você tá linda. Obrigada. Não, gente, assim, a diferença do homem e da mulher, né? Esse daqui... Ele desce da cama e já cai sentado na cadeira do 459. Você tem que produzir. Eu tenho que acordar antes. Tem que lavar o rosto. Tem que... Deixa eu aparecer aqui sem nada pra você ver. Não fica normal. Normal. Você sabe que fica normal. Pra você.
O povo assusta. Não assusta nada. Coração quando tá alegre. A formoseia todo o rosto. É. Verdade. Você tava falando sobre isso, né? Tava. Muito bom. O Braz tava lá, atrapalhou tudo, né? Por quê? Porque eu ia falar de outra coisa, aí o Braz tava lá, tipo, aquele vídeo dele. Ele tem um coração precioso, né, Pablo? Demais. O Braz é top. Meu Ele Deus. é a esposa, ele é a Ana. Eu tava falando uma coisa aqui. Quando eu sempre falo dele, eu pergunto pra pessoa, porque eu tava assistindo na hora que ele foi medalhista. E eu percebo Quem que... não tava assistindo, né? Não, mas tem algumas pessoas que na hora não estavam. Quem e eu percebo não tava que assistindo? a reação de empolgação da pessoa é diferente. Porque quem tava assistindo é como se a gente tivesse um senso de pertencimento com aquela vitória, sabe? Com aquele momento que tava acontecendo ali. Porque ele tava defendendo a gente, né? Exatamente. Ó, desliga lá o 459 lá, que tá aberto com a sua live lá dentro. Aí vem pra live da Carol, quem tá assistindo aí. Entra no Instagram, Carol Marcal 1. E já chega falando assim, ó, vindo 459. A galera tá falando, infelizmente não assisti. Pois é, você perdeu o campeão mundial, tá aqui na garagem. Coloca aí. Brabo. Eu vindo 459. Quem veio do... Olha lá, eu não tava. Eu tô ligado, vocês ficam acordando tarde agora. Não, mas você falou do eu não tava no 459 ou não tava assistindo a medalha de Tava em ouro? lugar nenhum, esse aí que nunca tá em lugar nenhum, é loucura. Onde que tava, né? Uhum. Muito bom. Você vai aprontar agora? Não, vou ficar aqui. É, que bom. Te amo. Ficar aqui no país. Também te amo. Gente, muito bem. Muito bom. Fecha a porta. Fecha a porta, por favor. Senão as crianças vão acordar antes da hora. Então, o que a gente precisa? A gente precisa adquirir novas habilidades. E é por causa disso que esse ano foi muito interessante, porque quando a gente estava ali no final do ano, eu e o Pablo, a gente estava tendo uma conversa com um dos nossos filhos, com o mais velho, sobre a importância dele desenvolver habilidades. Né? Ele estava entrando naquela fase que não quer fazer muita coisa, que não quer fazer nada, que reclama de tudo o que tem que fazer, aquela falta de paciência das aulas que precisa cumprir. E aí a gente parou para conversar com ele. Filho, o porquê você precisa praticar um esporte novo, desenvolver uma habilidade nova. E o Pablo, como um homem extremamente alinhado e sensível que ele é, Deus foi falando com ele de forma poderosa sobre a importância das habilidades, não só na vida da criança, ele tá com 12, mas na vida de todos nós, sabe? E a partir dali, a gente implementou esse ano no nosso ecossistema o ano das habilidades. Todo ano, já tem uns 3 anos que o Senhor me direcionou em algo. Mulheres, assim, se vocês imaginarem o poder de influências que vocês têm, porque hoje eu vejo quantas coisas, e isso não é para dizer que eu sou boa, é simplesmente para ver o quanto vale a pena ser sensível e o quanto vale a pena estar alinhada, porque hoje no nosso ecossistema eu vejo várias coisas que se tornam prática ou se tornam um momento que a gente está vivendo porque começou comigo dentro de casa, porque eu tive uma sensibilidade dentro de casa e isso que eu tô falando para vocês, as pessoas não sabem. É óbvio que, né, é uma fração pequena de algumas coisas, mas quando eu vejo acontecendo numa proporção muito maior, alcançando centenas de pessoas, e principalmente essas pessoas próximas a nós, né? Isso enche o meu coração fica quentinho. Lá no fundo eu sinto assim, poxa, valeu a pena obedecer naquilo. Então, por exemplo,
eu havia sentido que era para fazer um jejum por semana, um jejum semanal. Quem nos acompanhou aí viu que nós fizemos o mês inteiro de jejum e foi poderoso. Eu até falei que eu ia falar sobre isso numa live, posso falar sobre tudo que aconteceu. E eu senti que eu queria jejuar pelo menos uma vez por semana. Estabelecer um dia que seria o dia do jejum. E isso foi uma decisão que eu tomei pra mim. E eu comentei com o Pablo, eu falei, Pablo, eu quero jejuar, vamos jejuar junto. Quando eu vi, ele já estava no palco falando para todo mundo e falando a partir de agora como ecossistema, nós jejuaremos, né, uma vez por... Nós jejuaremos tal dia. E, cara, aquilo aquece meu coração, porque eu falo assim, uau, obrigada por eu ter obedecido. Porque aquilo que ele sempre fala, aquele que primeiro desperta, vai despertar todo mundo. E não é que os outros estivessem dormindo, mas aquele que tem a primeira sensibilidade para algo. É um cascateamento, né? E com as habilidades, gente, é exatamente isso. Sua live fica até que horas? A minha live é uma live de 30 minutos, tá? É uma live rápida, porque eu sou mãe. Mamãe que tem que arrumar menino pra escola. Então é bem breve. Fica aqui, segura comigo, porque é rápida, mas é poderosa. A gente vai falar sobre coisas importantes aqui. E é por isso a importância das habilidades, porque na hora parece loucura, mas é loucura mesmo. Às vezes, por isso que a gente tem que ser sensível. Sensível. Às vezes o Espírito Santo sussurra algo no seu ouvido que ele não quer abençoar só você, entende? Você é a chave que abre portas. Você tem o poder de abençoar e transformar a atmosfera e o ambiente em volta de você. Eu achei muito legal o que aconteceu no dia anteontem, né, na terça, dessa habilidade que eu quis desenvolver, que era da carteira de habilitação, da carteira automotiva, a carteira de piloto, porque eu convidei algumas mulheres que andam próximo a mim. Eu mandei mensagem para todas e convidei, falei, olha, foi em cima da hora. Eu tô acostumada, né, gente, com essas coisas em cima da hora. E aí eu falei, vamos amanhã. E aí algumas queriam muito, outras não se atentaram muito para isso, mas algumas queriam muito e, final das contas, não deram conta de startar o projeto na terça. Mas algumas foram lá, algumas compareceram para me ver tirando a carteira. Primeiro lugar que eu fiquei, assim, me senti extremamente amada, porque não é 10 minutos para chegar, né? Elas andaram 1h30 de carro para chegar no autódromo. E a vibração delas, a alegria delas comemorando comigo, meu Deus, não tem preço isso. Não tem preço andar com pessoas que se alegram com as suas alegrias, com as suas vitórias. Ó, Cita, eu vi o quanto você atender rápido. Não entendi, Cita. Loucura. O Cita também tirou a carteira lá. É loucura, não é, Cita? Cara, é muito massa. É muito emocionante. Ainda porque, assim, se você vai simplesmente para dirigir em alta velocidade é uma coisa, mas se você vai para realmente a andar no traçado, a pilotar como um piloto faz, aí entra, e em alta velocidade, aí entra um grande desafio. Mas voltando um pouco para cá, essas mulheres foram e assim que eu saí a última vez do carro, eu fiz 3 baterias. Assim que eu saí a última vez do carro, olha, Lili, você acelerou forte, foi lindo de ver. E você foi no final, né, Lili? Também, depois eu quero saber como é que foi. E foi tão poderoso porque essas mulheres que, enfim, talvez para aquele momento, para aquela hora, não colocaram como prioridade essa atividade, após me verem sendo a pioneira, elas ficaram empolgadíssimas.
elas ficaram eufóricas e falaram, não, eu entendi o porquê que eu tenho que fazer para desbloquear isso, para desbloquear aquilo. Uma falou assim, Carol, eu dei 2 PTs em carros e bati, acho que 8 vezes o carro. Eu preciso fazer isso daqui para desbloquear isso. E foi muito empolgante ver que a sua decisão, a sua atitude vai impactar o ambiente ao seu redor. É o exemplo que arrasta. Então, não precisa viver para querer ser modelo para as outras pessoas. Você não precisa viver para querer ser exemplo para as outras pessoas. Não é esse o fundamento, isso é a consequência. Naturalmente, vai acontecer de você impactar as pessoas à sua volta e pessoas que você nem imagina. Simplesmente se você tiver um coração, como o Pablo estava falando, um coração limpo, um coração higienizado, um coração disposto a obedecer, um coração disposto a alcançar novos níveis, um coração disposto a alçar novos voos, entende? E quando eu fui para esse momento de tirar essa carteira, na verdade eu falei pro Pablo, eu falei assim, Pablo, eu quero tirar a carteira de piloto. Ontem eu comecei a contar aqui para vocês. Era para eu ter feito isso, eu não lembro, há uns 5, 6, 4 anos atrás, mas eu estava imersa em algum momento da minha maternidade, não foi possível. Não sei se eu estava grávida ou amamentando, não foi possível. E aí, se startamos esse ano é o ano das habilidades. Esse ano é o ano de adquirir habilidades. E por que adquirir habilidades? Não é só sobre, nossa, legal, ir no autódromo, nossa, faz um vídeo legal, nossa, eu vou ser muito sincero, o material para mim, o conteúdo para mim, ele tá no último lugar, tá? Ele é consequência. Eu até brinquei com as meninas. Hoje em dia, para mim, pegar o celular e me gravar, vocês que me acompanham aqui, acompanham que para mim é um desafio. Porque hoje eu imergi tanto em viver que lembrar de pegar o celular para gravar algo é a última coisa que eu vou lembrar. Então, ter alguém ali te filmando, ter alguém ali captando aquele momento é muito importante para a mensagem chegar longe. Gente, o que aconteceu aqui com o meu celular? Aí é loucura. Mudou a imagem para vocês? Eu tô branca. Que loucura. Será que tá assim só para mim? Me contem. Nossa, parece que botou um filtro aqui. Não, mas eu não botei filtro, não. Ah, ufa. Ai, que nervoso. Voltou. Enfim, vamos lá. Deixa eu construir aqui com você. Gente, eu só passei o dedo assim, ó. Na verdade, eu arrastei os comentários, porque tinha pausado. E no que eu arrastei assim, adicionou um filtro. Tá vendo? A pessoa tá totalmente fora de como que isso aqui tá funcionando. Agora é só arrastar o dedo, virei um fantasminha. E o negócio já coloca filtro. Mas, vamos lá. Volta aqui. Estava uma Barbie. Volta aqui, vamos lá. Eu pensei que o telefone tinha dado uma bugada, entendeu? Pensei que o meu celular ou o Instagram tinha dado uma bugada. Então, não é só sobre a atividade em si. Pense isso, tá? O que eu quero que você entenda? O que eu posso? Eu pedi ontem para vocês pensarem nisso. Quem pensou, coloca aqui para mim. O que é que gela a minha barriga? O que é que deixa a minha barriga com frio na barriga quando eu penso em fazer? Eu pedi para vocês fazerem isso hoje. Ontem, quem fez? Me fala aqui. O que me dá um frio na barriga? A hora que eu penso em fazer, me dá um nervoso? Porque em relação a tirar a carteira, há um novo desafio. Nadar no mar, dirigir,
Coloca aqui pra mim, dirigir. Pular de paraquedas, fazer meu evento, a Bia tá falando. A Camille, transição de carreira. Aprender inglês. Camille, pensa em uma atividade, não em um projeto assim, mas algo mais simples. Pode ser mais simples. Nadar, gravar vídeo, altura, aí seria alguma atividade em altura, né? Andar de moto. Graciele tá falando. Ter um novo relacionamento, ter um novo relacionamento, transição de carreira, esses são projetos. Na verdade, vocês têm que pensar em algo mais prático. Por quê? Cair de paraquedas. Meu Deus, cair não, saltar, moço. Falar em público, por quê? Por que eu tô incentivando vocês a isso? Porque é um primeiro passo, falar no microfone, cavalgar, é um primeiro passo que é como se abrissem portais, gravar lives, fazer vídeo. E eu te falo, o que te impede de fazer isso hoje? O que te impede? Tanta coisa vocês podem fazer hoje. Vocês podem pegar o celular, abrir uma live, gravar um vídeo ou startar essa atividade hoje. Por quê, gente? Nossa, é algo tão rico que são muitas informações na minha cabeça, mas eu vou sintetizar elas para passar para vocês. Quando você adquire uma habilidade nova e você fala assim, não, vou só ali pilotar, você não entende a completude disso. É como se abrisse um portal. É como se, olha, montanha-russa. Gente, são coisas que vão te capacitar para uma nova fase. Não é sobre isso em si, entendem? Não é sobre andar numa montanha-russa, não é sobre falar em público, não é sobre pilotar um carro, não é sobre a atividade em si, mas a atividade é um treinamento. A atividade é um treinamento que vai te preparar para um novo nível. Vocês almejam coisas grandiosas. Eu vi alguém que falou assim, agora é só dinheiro. Vocês almejam dinheiro, vocês almejam prosperidade, mas não querem fazer a coisa simples igual a Isa, andar de patins. Qual que é a relação de andar de patins com a prosperidade? A relação são portais que vão se abrir na sua mente, na sua cabeça e no seu emocional. Eu anotei algumas coisas aqui e eu queria compartilhar com vocês, Porque a partir do momento, desde o momento que eu orei para Deus. Porque, em primeiro lugar, que eu falei que eu queria, falei, Pablo, eu quero. Maior latada da vida é falar as coisas pro Pablo. Porque ele desenrola em segundos. E, gente, eu tô com uma criança de pós-operatório. Foi uma cirurgia eletiva que ele fez no sábado. Mas eu tirei a semana para estar por conta desse ser humano. E aí, ele fez a cirurgia no sábado. Na segunda-feira ele vira para mim e fala assim, Carol, é amanhã. É amanhã. Eu não tava com cabeça para isso. Eu falei, eu não quero mexer com isso. Eu falei, você tá de brincadeira, não é? Nossa, você podia ter falado comigo, eu não queria para agora. Aí ele falou assim, vamos resolver logo. Eu falei, tá, entendi, sem desculpa, porque senão eu vou procrastinar, vou enrolar, já é amanhã, então tá bom. Acordei meio brava, eu falei assim, meu Deus, eu não queria estar mexendo com isso hoje. Ele falou, só ri. Ele falou, só agradece, só vai. Eu falei, tá bom. E a partir daquele momento, porque a gente fica tentando se sabotar.
E a partir daquele momento eu comecei a orar. Eu falei, Deus, o que o Senhor quer que eu aprenda com essa habilidade nova, com essa experiência nova? Para quem tá chegando, gente, eu tirei minha carteira de automobilismo, carteira de piloto, na terça-feira. E foi uma experiência sensacional. E eu tô compartilhando aqui com vocês sobre a importância de fazer aquilo que gela a nossa barriga. Primeiro, a importância de adquirir habilidades. E segundo, a importância de fazer aquilo que gela a nossa barriga, que dá um frio. Porque é exatamente isso que precisa ser feito. E aí eu comecei a me perguntar e a orar. Senhor, me mostra o que eu vim buscar aqui. Porque o meu racional, ele está completamente contra isso que eu estou fazendo. Mas eu sei que algo vai ser destravado. Algo vai ser destravado em mim, algo vai ser destravado na minha alma, algo vai ser destravado no meu espiritual. E nesse processo, Deus começou a me mostrar algumas coisas. E uma dessas coisas é um foco extremo. Eu anotei, eu falei, eu vou anotar, porque eu quero, isso daqui vai se tornar um memorial na minha vida. Primeira coisa, foco extremo. Quando você tá ali dentro do carro, você tem que ter uma atenção total no presente. Uma atenção total no que está acontecendo agora. Não dá para você ficar pensando no que aconteceu ontem e no que vai acontecer na próxima curva. Pensa no que tá acontecendo na curva agora. Entendem? Ó, o Cita, hiperfoco, exatamente isso, Cita. Isso foi uma das coisas que mais mexeu comigo. Porque eu achei que eu não tinha capacidade de me concentrar. Cara, gente do céu, olha que forte isso. Eu achava que eu não era uma pessoa que tinha capacidade de me concentrar tão intensamente. Mas a partir do momento que eu entrei a primeira vez dentro do carro, né? A primeira vez eu fui como passageira do Pablo, passei mal, obviamente. E a segunda como piloto e ele do meu lado, me dando as instruções. Eu fiquei chocada com o hiperfoco que eu desenvolvi na primeira volta. Por quê? Porque ele foi me dando instrução. Fica à direita, acelera, freia, agora entra na curva. Agora contorna, freia. Ó, Cita, Carol, como ficou a cabeça de acelerar com o momento do carro na pista? Então, ô Cita, o que aconteceu? O que eu botei na minha cabeça? Mais do que acelerar, eu preciso fazer o traçado. Eu preciso fazer o traçado que o piloto faz. Gente, porque não é aleatório a forma como eles dirigem. Tem um traçado. Toda zebra que tem na pista, ela tá ali para ela ser tocada, vamos dizer assim. E não existem, gente, praticamente curvas na pista. São linhas retas que a gente precisa fazer. Então você tá chegando aqui, ó, tem uma curva para a esquerda. Tô chegando aqui na reta e quando para chegar no S do Senna, né, por exemplo, tô chegando aqui na reta e aqui eu consegui mais, mas depois eu não tava com um medidor de velocidade. Foi emocionante, eu coloquei 205 por hora. E aí você tem que dar 3 frenadas bruscas, né? Tem as placas de 150, de 100 e de 50. E aí o Pablo, ele sempre fala, não deixa para frear lá no final. Você vai, quando aparecer o primeiro 150, você tem que dar uma freada até para testar o freio. Costuma dar muito problema de freio. Então você testa e freia. Ele fala que quando ele me via, ele falava assim, só freia, pelo amor de Deus. E aí, você tem que... É uma curva, certo? Aqui é uma curva. Quando eu chego no pronto aqui na reta da freada, que eu freio o carro, que eu diminuo a velocidade, eu venho em linha reta para dentro da curva, na zebra. Entendeu? Eu não faço, você não contorna a curva. Eu venho em linha reta para dentro da zebra, contorno ela um pouco. Isso eu tiro um pouco o freio do... Isso eu não freio mais, tá? Eu fico
numa meia aceleração. E aí, tô aqui, né? Tô nesse ponto aqui. Enfim, vocês vão entender o que eu tô explicando. Imagina que tem uma curva pra cá, né? Então, eu tô vindo aqui acelerada. Chega aqui um ponto, eu venho pra zebra em linha reta. O S do Senna são duas curvas juntas, né? Eu continuo aqui numa meia aceleração. Não pode pôr o pé no freio. Até chegar no ponto certo da outra curva que tem aqui, porque é um S, né? Faz assim, tem uma outra curva aqui, até chegar no ponto aonde eu faço uma outra linha reta. Entenderam? Deu pra explicar mais ou menos? Então não é só ir lá e pôr o pé no acelerador e até porque tem outros carros na pista. Eu fiquei impressionada comigo mesma. Eu falei, gente, eu sou uma máquina. Olha como deu, não deu? Olha como eu consigo me concentrar nisso daqui. Gente, vocês têm noção que dentro do carro uma inverdade sobre mim mesma foi desconstruída. Sabe? Não foi dentro de um... São muito bons, né? Os cursos, sentada em uma cadeira, ouvindo alguém falar, são fundamentais, mas existe um nível que você precisa ir para o campo de batalha. Existe um nível que a gente tem que ir para a prática, que você precisa colocar o corpo para jogo. E foi ali dentro daquele carro que esse sofisma de que eu não conseguia me concentrar foi desconstruído ali no primeiro segundo. No primeiro segundo, porque ele foi dando a primeira vez, a primeira direção, ele foi falando e eu fui seguindo atentamente. E eu percebi que eu sou uma pessoa excelente para seguir instrução. Me dá a instrução, que eu vou seguir ela. Que ele falava, faz assim, faz assim. Óbvio que, né, no começo eu dei umas erradas e é normal, mas eu fiquei extremamente focada na instrução que ele estava me dando. E o que eu quero que vocês entendam, né? Que a importância de desenvolver habilidades novas, e aí tem outras coisas que eu queria falar com vocês. Então eu falei do foco, que vai te eliminar todas as distrações, né? Uma atenção total no presente. Segunda coisa, tempo de reação. Isso daqui foi uma das coisas que eu mais busquei, que é uma decisão em fração de segundos. É um reflexo rápido sob pressão. Quando eu dirigi sozinha, foram 3 baterias. As 2 primeiras baterias o Pablo foi comigo e a terceira bateria eu fui sozinha. Eu não queria. Ele falou assim, não vou te dar a carteira, porque ele como piloto, me acompanhando, ele pode atestar a minha capacidade para pilotagem. E aí foi ele e o Shimoto, porque na última volta ele foi no carro da frente e o Shimoto foi no carro de trás. E, gente, deixa eu contar uma coisa pra vocês. Tanto que eu tô demais. O Shimoto, o Ricardo, ele tava atrás, certo? Depois da segunda volta, eu olhava no retrovisor e eu falava, cadê o Ricardo? Aonde que o Ricardo foi parar? Ó, começaram a acordar. A Lili tava com ele no carro. Eu falei, onde que o Ricardo foi parar? E o Ricardo é experiente. E aí, a hora que eu parei o carro, o Ricardo falou assim, não, Carol, eu não consegui te acompanhar. Obviamente, gente, ele é um piloto experiente, mas obviamente o meu carro era mais potente que o carro dele. Mas vocês não concordam comigo que uma pessoa, ó, a Lili, sim, estava atrás de você e você sumiu. Vocês concordam comigo que a balança é um pouco desproporcional da experiência, né, da pessoa? Da minha experiência com a experiência do Ricardo, mas o que fez toda a diferença foi o carro. Mas enfim, ele falou, não, eu atesto tranquilamente, porque eu vi como você estava pilotando. E aí, gente, o outro ponto é esse, né?
O outro ponto é o tempo de reação. Quando você tá ali, você tá encontrado de tal forma, você vai ter que aprender a tomar decisões em frações de segundo. Um reflexo rápido no meio da pressão. Você consegue imaginar você levando isso para o seu dia a dia? Você levando isso para a sua vida? Porque esse foi o meu desejo. O meu desejo não foi estar ali na pista para fazer um bom trabalho apenas na pista. Mas o meu desejo principal foi o que eu vou levar comigo. O que eu vou levar para o meu dia a dia. Eu quero estar no meio da pressão e ter um reflexo rápido. Eu quero estar no meio da pressão e tomar uma decisão rápida. Eu quero estar no meio do problema e ver a solução rápida. E aí a terceira vez que eu fui sozinha, tinham muitos carros na pista. Não estava como nas duas primeiras vezes. Tinham muitos carros na pista e tinha muita doideira, entendeu? Muita gente que tá ali só para poder ultrapassar, só para poder acelerar, só para nananana, uma loucura. E tiveram 2 momentos que eu me assustei, que uns carros, as meninas falaram que era o carro azul, eu nem lembro a cor do carro, que eu concentrada em fazer o traçado e do nada aparecia um carro desgovernado para me ultrapassar e eu tive que tomar a decisão rápida ali. Aconteceram 2 vezes. Óbvio, fora as outras vezes que tinha um monte de carro em volta e eu precisava me esforçar em fazer o traçado e obviamente não colidir com um desses carros. E então, assim, quem não quer levar isso para a própria vida? Quem não quer levar isso para o dia a dia? No negócio de vocês, na empresa de vocês, na família, no casamento, nos relacionamentos, em situações conflitantes que aparecem, sabe? Exatamente, Welton. Eu quero treinar essa habilidade para tomar decisões rápidas e assertivas. Cara, não tem opção. Você precisa tomar uma decisão assertiva. Entende? Você precisa. Ok, acidentes podem acontecer, erros vão acontecer, mas vocês concordam comigo que não é um cenário muito agradável de acontecer erros. Entende? Terceiro ponto é sobre o cenário. Uma leitura rápida de cenário. Antecipar curva, movimento, risco. Ler a pista antes dela acontecer. Quando você chega ali, uma pessoa como eu, né, que nunca me atentei muito para isso, eu não entendi a pista. O Pablo falava, você vai memorizar a pista. Eu falei, gente, que loucura, não vou conseguir fazer isso. No final, eu já estava compreendendo a pista, eu já entendia qual eram as 2 curvas que eu tinha mais dificuldade, eu já compreendia, já foi gerando uma outra expectativa no meu coração em relação a cada curva, a cada reta, a cada local da pista. Por quê? Porque eu aprendi a ler a pista e aprendi aquilo que era esperado de mim naquele cenário. Gente, pelo amor de Deus, quem não quer chegar numa situação da vida e quer já saber o que é esperado de você? Uma das piores coisas que tem é quem cai de paraquedas nas coisas. É a gente cair de paraquedas nas situações que nos acontecem. Você chegar em uma circunstância e você já saber, por mais que às vezes você nem a tenha vivido, mas a habilidade foi desenvolvida. Olha que interessante, gente, eu já tinha que ter terminado a live. Ô Jesus, me ajuda. Quando eu fui pela terceira vez que o Pablo falou assim, primeiro que eu não queria de jeito nenhum ir sozinha. E ele falou assim, eu vou no carro da frente e você vai me seguir. Na hora que ele falou isso, eu não queria de jeito nenhum, mas na hora que ele falou, eu vou no carro da frente e você vai me seguir. Eu falei assim, opa, tá bom. Por quê? E aqui fica um exemplo muito claro do que são as habilidades, das portas que elas abrem. Elas criam pontes no nosso cérebro que conectam mais fácil com um novo desafio, uma nova habilidade, uma nova situação que você vai encontrar. Quando ele falou assim, você só me segue, sabe do que eu lembrei? Eu lembrei do esqui. Quem me acompanha aqui há mais tempo
eu já compartilhei, acompanhou a minha história com esqui. Em um outro momento eu posso falar sobre isso. A minha história com esqui foi algo assim, desesperador. Eu demorei 4 viagens para a neve para conseguir esquiar. Eu entrava em estado de pânico. Na hora que eu calçava o esqui, eu começava a chorar copiosamente. Eu entrava em estado de pânico. E eu aprendi o esqui modelando alguém à minha frente. Eu iniciei aprendendo, óbvio que primeiro eu startei e depois eu fui aprendendo alguém indo na minha frente, e essa foi a querida Fernanda, que foi a pessoa que eu mais modelei. A Fernanda ia à minha frente e eu imitava igualzinho os movimentos dela. E até hoje, quando eu vejo uma pessoa, que óbvio tem muitas, que, gente, eu não fiz uma aula com o professor e eu recomendo que se faça, mas até hoje, quando eu estou esquiando e eu vejo uma pessoa que tem um esqui bonito, que eu quero esquiar daquele jeito, eu não sei quem é, tá? Não faço ideia de quem seja aquela pessoa, eu vou atrás. Eu vou atrás e modelo os movimentos, e toda viagem eu percebo que o meu esqui melhora, o meu esqui fica mais refinado. E o que é a importância de se desenvolver habilidade? Porque naquele momento eu me emocionei. Eu falei, uau, como eu destravei isso no esqui. Eu sei o que é modelar a pessoa da frente. Então, o que eu estava desesperada, que era de ir sozinha, se tornou algo simples. No momento que ele falou assim, me segue. No momento que ele falou assim, me acompanha. Porque na hora, sem esforço, eu lembrei do esqui. E isso é a importância das novas habilidades. Isso é a importância de desenvolver habilidades novas. Porque depois você não vai fazer força. Você não vai fazer força para acessar aquilo que já foi ativado dentro de você. E o último ponto para a gente finalizar é o controle emocional. É manter a calma em meio à alta adrenalina e não travar sob pressão. Gente, isso foram as coisas que eu anotei, que mais falou comigo. É não travar sobre pressão. Assim como no esqui eu travava e demorei 3 viagens. E à medida que você vai dando um passo, eu gosto muito de falar que é como o nível do videogame, né? Você vai passando de fase. Eu falei assim, eu não vou voltar aqui, né? Eu falei assim, eu não vou desistir para ter que voltar aqui. Hoje, mesmo que eu não queira fazer, eu vou fazer o que precisa ser feito. Eu não vou retroceder. E eu segurei o choro umas 3 vezes. 3 vezes eu dei uma engasgada forte, porque eu senti o meu corpo começando a entrar em estado de alerta, assim como era no esqui. Eu senti, sabe, o pânico vindo, a hora que eu coloquei o capacete, a hora que eu falei, mas eu falei assim, seja forte. Eu falei, você não vai desistir, você não vai retroceder. E olha que coisa, né? Se eu não tivesse dado essas respostas no esqui, criado essas trilhas neurais, eu não conseguiria desenvolver isso nessa atividade. E sabe, gente, ontem me chamou muita atenção, porque quando eu entrei no carro, eu até gravei um vídeo e acabei não postando. Quando eu entrei no carro, eu me senti com uma autoridade absurda no meu carro para dirigir. E inconscientemente eu comecei a pensar outros projetos que eu estava querendo, que eu vou startar. E eu comecei a pensar neles, projetos que me davam frio na barriga. Gente, presta atenção. Sem querer, a hora que eu entrei no carro, primeira coisa, a hora que eu sentei, que eu pus a mão no volante, eu pensei assim, meu Deus, eu sou muito boa nisso daqui. Gente, eu falar, vocês não conhecem a Carol. A Carol, ela não faz isso.
normalmente, eu vivo naturalmente, eu não fico pensando tanto que eu sou boa. Quem tem autoestima alta, a pessoa, ela conversa consigo o tempo todo e ela se elogia o tempo todo. Pra mim, me elogiar é um exercício. Eu preciso lembrar. Entende? Eu preciso lembrar. Carol, você consegue. Primeira coisa. Gente, por que eu tô contando tudo isso? Pra te convencer a fazer aquilo que gera a sua barriga. Entendeu? Porque no primeiro momento o Pablo encontrou ali com o Thiago na live, pra quem tava. No momento que você tá correndo, o seu cérebro tá falando assim, você é louco, você é maluco, para com isso. No momento que você né, encosta o sarrafo ali no chão, você fala assim, vai dar ruim. Depois que você consegue, o seu cérebro, ele nem fala que você conseguiu, ele fala assim, eu sou muito bom. É exatamente isso que ele faz com a gente. Ele entra num estado de economia de energia. Eu passei o dia inteiro com dor de cabeça. Gente, eu passei mal. Vocês já ouviram falar que o piloto vomita? Olha que loucura. Foi porque eu andei como passageira antes, mas aí, enfim, já tinha me deixado enjoada. Eu fui pilotando a segunda bateria, eu pilotei ela inteira muito mal. Passando muito mal, e aí eu falava assim, agora eu vou parar, eu falava, não vou mais uma volta, agora eu vou parar, eu falei, não vou agora mais uma volta, e pasmem, a cada volta eu consegui abaixar o tempo. Eu comecei fazendo acho que 2:30 ou 2:35, o Pablo que sabe ao certo, que ele estava acompanhando isso na primeira bateria. Na segunda bateria, enjoada, passando mal, o meu último tempo, a primeira volta eu fiz acho que 2:15, depois 2:13 e a última eu fiz 2:12. Vocês têm noção do quanto isso gera? Uma capacidade forte, uma vontade forte dentro da gente. E eu tô compartilhando isso com você, para que você não tenha medo de fazer aquilo que gela a sua barriga, porque às vezes gela tanto, gera um frio tão grande que você não quer nem pensar. Meu Deus, não quero nem pensar. Não quero nem pensar nisso. Entende? Não quero nem pensar na possibilidade de fazer isso, de gravar um vídeo. Não quero nem pensar na possibilidade de andar numa montanha russa. Não quero nem pensar na possibilidade de dirigir. Não quero nem pensar na possibilidade, enfim, o cérebro ele está extremamente satisfeito, ele fala, era isso que eu queria. Fica aí, continua vivendo uma vida medíocre, mediana, continua vivendo a mesma coisa, continua só idealizando aquilo que você quer viver. Continua só olhando para esse mural aí seu dos sonhos. Se a gente não fizer coisas diferentes, se a gente não sair da zona de conforto, se a gente não sair daquilo que é desagradável e difícil de fazer, o nosso cérebro ele vai entrar no modo economia de energia. Então eu quero te incentivar a realmente acessar essa coragem, sabe? A saber que você é forte. E não olhar para as circunstâncias, simplesmente faça. Deu errado? Deu certo? Deu. Precisou ir lá, voltar? Vai. Tá tudo certo, tá com a cabeça doendo? Faça. Só que os benefícios serão colhidos. Segunda coisa, quando eu entrei dentro do carro, eu comecei a pensar nesses projetos novos que eu estava... meio que, por mais que eu tenha startado, eu estava fugindo deles. E um deles é fazer o Ironman. E eu comecei a pensar naturalmente. Eu comecei a pensar, nossa, minha bicicleta, será que minha bicicleta já chegou? Nossa, eu vou ver isso, a aula de natação para eu começar a fazer. A hora que eu assustei, eu falei assim, eu tô pensando sobre o Ironman, tipo, a vontade tá gerada aqui, por mais que eu já tenha tomado a decisão, por mais que eu já tenha feito a minha inscrição, eu fiz tudo assim, sem pensar, na base da obediência.
E pela primeira vez, o meu coração, a minha mente, estava completamente inclinada. Vocês têm noção do que é isso? É Ironman. Vou fazer o Ironman, gente. Que loucura. É loucura. Eu tô chocada comigo mesmo. Iron Girl? Então, assim, é Iron Woman. Então, assim, Então, assim, eu fiz qualquer atividade física. Não vamos fugir mais, não, Lili. Não dá pra fugir. Que hoje você não fuja de fazer algo novo, mesmo que seja algo pequeno. Que você tome a decisão que precisa ser tomada. Se precisar fazer hoje, se for possível fazer hoje, já faça. Se não for possível fazer hoje, mas você consegue startar o projeto hoje, starte, sabe? Cara, não dá pra você ir no autódromo hoje. Não, mas tem como eu saber como é que funciona, com quem que eu falo, aonde que é, qual que é a data, já faz, já paga. Ah, mas eu quero... Independente do que for. Ah, kart. Tenho dificuldade de... Carol, pra mim lá eu ainda não consigo, mas o kart já é um desafio. Já vê aonde que tem, já marca pra amanhã. E para de fugir. Para de se boicotar. As coisas não dão certo por causa disso. Porque você fica fugindo. Você fica fugindo do seu crescimento. Você fica fugindo de novas habilidades. E posso te falar, eu acho que isso se torna algo meio viciante. Ó, o Cita tá falando que em junho tem de novo. Eu acho que isso se torna um pouco viciante. Eu acho que agora eu tô começando a entender meu marido. Por que meu marido é assim? Por que toda hora ele tá fazendo algo novo? Porque ele entendeu que isso destrava tanta coisa. E aí a gente colhe os frutos. Fechou? Bora passar pro próximo nível, gente? Escreve aí, fala assim, eu vou passar pro próximo nível. Eu vou passar pro próximo nível. Não vou fugir, não vou retroceder. Fala, bora próximo nível. Bora próximo nível. Vamos? Deixa eu dizer algo pra você. Eu declaro que o seu dia vai ser um dia abençoado. Eu declaro que sua cabeça vai até doer se você tentar fugir disso. Não vai conseguir. Você vai ser capacitado, capacitada com armamento. Isso é armamento para batalha, tá? Isso é armamento para batalha. Próximo nível, é isso. Vamos alcançar o próximo nível. E aí, um nível de cada vez, um portal de cada vez. Putz, a gente não tem noção da onde Deus vai nos levar e o que a gente vai alcançar. Amém? Declaro que o seu dia vai ser abençoado. Declaro que esse é o melhor dia da sua vida. Declaro que você é amado, abençoado e um abençoador. Seja sensível para o Senhor te usar onde você for para abençoar a vida de outras pessoas e que você se sinta amada o tempo todo no dia de hoje. Amada e amada em nome de Jesus. Que o Senhor abençoe vocês. Amanhã a gente tá aqui de volta. Fechou? Combinado? Espero vocês. Fiquem com Deus.